Alô, pessoal, amigos e minhas amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando tudo sobre esta semifinal de Copa do Brasil, de um jogo emocionante, meus amigos. Fluminense ganhou 1-0 contra o Vasco no tempo normal, gol contra do Paulo Henrique, mas o Vasco conseguiu ganhar nos pênaltis por 4-3 e se qualificando para a grande decisão da Copa do Brasil, que não acontecia desde 2011. Há 14 anos o Vasco volta uma final de Copa do Brasil, né? Vai encarar contra o Corinthians na final, também ganhou nos pênaltis 2-1 para o Cruzeiro no tempo normal e nos pênaltis, né, tendo aí a vitória corintiana, a vitória pelo Paracá de 5-4 nas penalidades máximas. E então temos aí Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians, a grande final da Copa do Brasil, que vai ser iniciada a partir nesta quarta-feira, 9h30 da noite, no estádio da Neoquímica Arena, e no domingo, 18h30, horário de Brasília, no Maracanã, para Vasco e Corinthians, a grande final da Copa do Brasil. O Tricolor venceu aí por 1-0 no tempo normal, com o gol do Paulo Henrique repetindo para vocês, mas John Kennedy e Canóbio pararam em Léo Jardim, o herói mais uma vez nos pênaltis. Nós vamos falar tudo isso que aconteceu, num resumo que aconteceu nessa partida também, falando da primeira etapa, também da segunda etapa, de todos os 90 minutos de partida que aconteceu no Maracanã, da festa das duas torcidas, que é muito importante de ressaltar, dentro do Maracanã, que isso é muito importante para o futebol brasileiro. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha também para as redes sociais do Conversa de Torcedor para você. E não esquecendo, hein? Terça e quintas-feiras, às 18 horas, no Conversa de Torcedor Notícias. Vale a pena conferir na programação. E também às 11 da manhã de todo sábado, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana 98,7 FM, inclusive falando sobre essa final da Copa do Brasil no Maracanã entre Vasco e Corinthians. Vale a pena conferir esse pré-jogo especial e também falando da repercussão rubro-negra da Copa Intercontinental, o Flamengo disputando aí a Copa Intercontinental e também falando das notícias do Botafogo e do Fluminense. Não esquecendo aí, nesse sábado, 11 da manhã, ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98,7 FM, acompanhando pelo site radioinsc.com, pela Rádiosnet, aplicativo que leva a informação para todo o Brasil e também acompanhando também pelo YouTube do Conversa de Torcedor. Muito obrigado pela companhia e também pelo seu carinho. Vamos falar aqui desse jogo que aconteceu no Maracanã na última quinta-feira, a festa das duas torcidas e que foi muito bonita, por sinal. O Vasco está na final da Copa do Brasil. O Léo Jardim foi novamente o herói da equipe Cruz Maltina. John Kennedy e Canóbio perderam as penalidades, né? E também colocando os vascaínos pela terceira vez na final da competição, né? Na final de uma competição que tivemos aí em 2006, 2011 e agora 2025. Então temos aí nos 90 minutos, né? O Fluminense venceu por 1-0 o gol contra do Paulo Henrique. A equipe tricolor conseguiu marcar o gol, igualando o confronto. O Vasco venceu o jogo de ida por 2-1 e no final foi no lado vascaíno, no lado Cruz Maltino, que terminou em festa na noite e que terminou essa festa toda. E que então a torcida do Vasco vibrou com essa classificação, né? Que temos aí o Vasco lutando pelo título que não vem há 14 anos em nível nacional, né? Com certeza que nós vamos estar acompanhando, né, nesse jogo, né? Nesta quarta-feira, às 9h30, na Neoquímica Arena, e também no Maracanã, às 18h30, no jogo que vai acontecer nessa final de Copa do Brasil. E é claro que vocês vão conferir, né, com todos os detalhes aqui com a nossa equipe aqui do Conversa de Torcedor. Vamos falar aqui vamos falar aqui do primeiro tempo, meus amigos, que muito perde e ganha no meio de campo e bolas longas, equilíbrio também. Fluminense e Vasco fizeram um primeiro tempo disputado no Maracanã, né? Com vantagem para quem errou menos. E se de um lado, Fábio voou para fazer duas defesas, belas defesas, diga-se passagem, em chutes de longa distância de Andrés Gomes e do Ryan, o tricolor teve paciência para encontrar após o início confuso e pressionar com a dupla Samuel Xavier e Canop pelo lado direito. Então, foi assim que saiu o primeiro gol, né, com a dupla, né, fazendo aí de uma tabelinha lateral, tricolor
belo passe para o Uruguai, que foi a linha de fundo, cruzou, e aí na primeira trave o Everaldo chutou, a bola bateu na trave, e na sequência o Paulo Henrique fez o gol contra, né? Tirou mal, mas e o Paulo Henrique, né, acabou aí se enrolando todo na sequência no lance de gol na equipe tricolor, e a tentativa de corte, de tirar, de desarmar, inclusive virou o gol contra, né, incendiando o Maracanã, incendiando o torcedor do Fluminense. E foram 14 faltas e também 4 cartões, né, deram aí um tom de uma etapa inicial de um ritmo acelerado, né, no Maracanã. E na segunda etapa, meus amigos, também a partida manteve o mesmo ritmo intenso, né? Intenso. E no início da segunda etapa, Vasco e Fluminense se recusaram a cozinhar o jogo e partiram para o toma lá da cá. Inclusive aí que faltou, no entanto, inspiração. Também o Fábio voltou a se destacar ao fazer bela defesa em cabeçada de Ryan no cantinho. E do lado tricolor, o Zubeldia trocou peças e também botou o Ganso e John Kennedy em campo, mas também levou pouco perigo ao gol do Léo Jardim. À medida que foi passando, o cronômetro avançava, as equipes passaram a ser mais precavidas e a espera também pelas penalidades passou a ser praticamente uma formalidade entre as equipes. Apesar da correria também, as equipes foram um pouco além dos cruzamentos, sem muito efeito até o apito final e também de uma definição da vaga na decisão nas penalidades máximas, e acabou acontecendo no Maracanã. E também destaque para o Léo Jardim, sem dúvida, né, o grande nome do Vasco nesta campanha de Copa do Brasil, né, e as defesas dos pênaltis do John Kennedy e também do Canóbio deram o goleiro a um protagonismo que já tinha acontecido em fases anteriores. Por exemplo, nas quartas de finais, o goleiro defendeu a cobrança de pênalti do Alex Telles para garantir a classificação diante do Botafogo no Newton Santos, e na terceira fase fez grandes defesas na série contra o Operário para garantir de uma vaga aí para a próxima fase da Copa do Brasil e de um grande protagonista, o goleiro Léo Jardim, na equipe do Vasco da Gama. O herói repetido, né? E foi um destaque mesmo, porque né, na decisão de pênalti, né, quem se deu bem foi o goleiro do Vasco, né? Na disputa entre os goleiros, para quem se destacava, né? Mas foi o goleiro do Vasco que se destacou e também levou o Vasco para a grande final, para a terceira vez na história do Vasco na Copa do Brasil, né? Tivemos aí na final entre Flamengo e Vasco. O Vasco disputou em 2006 na final contra o Flamengo, perdeu. Também na final contra o Coritiba ganhou em 2011 e agora na disputa aí contra o Corinthians, o título da Copa do Brasil, o time do Vasco buscando seu bicampeonato de Copa do Brasil, né, que não vem desde 2011, então há 14 anos, e o Corinthians se qualificou, né, pela oitava vez da história para a grande final da Copa do Brasil, né, e não conquista, e também buscando a taça de Copa do Brasil, que não vem desde 2009, então 16 anos sem conquista de Copa do Brasil. Então vamos ver de um jogo eletrizante em 2 jogos, na quarta-feira na Neoquímica Arena e no domingo no Maracanã vai ser jogos de arrepiar, então vamos acompanhar esses jogos aí da Copa do Brasil na grande final, na competição que vale uma vaga na Taça Libertadores da América e também valendo de uma disputa aí na Supercopa do Brasil. Então teremos aí, né, do campeão brasileiro Flamengo contra o campeão da Copa do Brasil, que vai ser definida entre Vasco e Corinthians, os 2 jogos que vão acontecer nesta semana, tá certo? E esse foi mais um pós-jogo de hoje aqui do Conversas Torcedor. Muito obrigado pela companhia de sempre de todos vocês. Meus amigos, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like e seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversas Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas, vale a pena conferir aqui no canal do YouTube. E às 11 da manhã, não esqueçam, 11 da manhã, neste sábado, teremos aqui a cobertura do pré-jogo da Copa do Brasil, desta grande final do segundo jogo, hein? Vasco da Gama e Corinthians no Maracanã, que vai acontecer no domingo,
às 18h30 no Maracanã, e vale a pena conferir, também falando tudo sobre a participação do Flamengo na Copa Intercontinental de Clubes da FIFA, na Copa Intercontinental da FIFA, e também falando muito sobre as informações de Botafogo e Fluminense na abertura do mercado da bola. E com certeza vocês vão ficar sabendo de tudo, tá bom? 11 da manhã nesse sábado na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando pelo site radionc.com, também pela Rádio Net, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, tendo opinião e também informação para você, torcedor carioca, e também do esporte em geral, acompanhando de tudo que está acontecendo aí nos bastidores de outras modalidades esportivas também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês, e também acompanhando os bastidores de outro e também acompanhando os bastidores de outras modalidades esportivas para você. Tá bom, pessoal? E também acompanhando os bastidores de outras modalidades esportivas para vocês. Tá bom? Muito obrigado pela companhia de todos. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera. Felicidade a todos e até a próxima. Valeu!